Olá, amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Chegamos à lição de número 10 e o nosso tema desta semana é a nova aliança. Conforme já falamos em outros estudos, a palavra aliança do hebraico berit, que significa amarrar, acorrentar. Jesus, ele se amarrou, se acorrentou ao ser humano por meio de uma aliança. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O verso para memorizar desta semana, que se encontra no livro de Jeremias 31 e o verso 31, que diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Existe uma compreensão muito equivocada no meio evangélico em afirmar que os livros do Velho Testamento é a Velha Aliança e os livros do Novo Testamento é a Nova Aliança. E a partir desta compreensão equivocada, se argumenta que a Velha Aliança, o Antigo Testamento foi abolido e estamos vivendo numa Nova Aliança. Vamos entender um pouco o que é a Velha Aliança e a Nova Aliança. Em Lucas 22:20, diz assim: Semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, ao falar da nova aliança, não estava falando dos livros do Novo Testamento, até que porque nesta época o Novo Testamento ainda nem existia. Os únicos livros da Bíblia que existia nesta época eram o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e alguns livros proféticos. A nova aliança que Jesus estava falando na Santa Ceia era uma referência ao seu sangue derramado na cruz em substituição ao Cordeiro do Antigo Testamento. A nova aliança não era uma nova forma de salvação. A salvação sempre foi pela graça. A nova aliança nunca anulou a antiga aliança. Se a aliança é um pacto, Jesus veio para renovar este pacto e manter os princípios da antiga aliança. Os princípios de Deus são eternos, logo a sua aliança ela é também eterna. O objetivo principal da aliança é a salvação, e só existiu uma forma de salvação desde Adão até hoje, que é a salvação pela graça. A salvação sempre foi e sempre será pela graça. Se existe uma só forma de salvação, existe apenas uma só aliança. Quando falamos na Bíblia da antiga e nova aliança, não estamos falando de duas alianças, mas sim de uma mesma aliança que foi se renovando na proporção que o homem foi quebrando esta aliança. O termo Antigo e Novo Testamento ou aliança foi apenas para dividir a Bíblia entre o antes e o depois do nascimento de Jesus. A Bíblia é uma só, nem deveria haver Antigo e Novo Testamento. A Bíblia original não tinha divisão de capítulos, versículos e testamento. Era um livro só, toda inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3,16. A Bíblia completa ficou pronta por volta do ano 100, porém, a Bíblia estava em vários volumes separados. E lá pelo ano de 330, Constantino, que converteu ao cristianismo, ordenou que Eusébio preparasse 50 Bíblias em um único volume, porque até então a Bíblia tinha volumes separados. E pela primeira vez, no ano 330, pelo decreto de Constantino, que era um falso cristão, a Bíblia foi juntada em um único volume. E por volta do ano 800, a Bíblia começou a ter sinais de pontuação, porque o grego, o hebraico e o aramaico não tinham os sinais de pontuação como os nossos. Nessa época, não havia capítulos, versículos, nem divisão do Novo e Velho Testamento. Mas para facilitar encontrar um texto na Bíblia, no ano de 1227, o arcebispo de Cantária, Stephen Langton, dividiu a Bíblia em capítulos e em 1551
foi dividido em versículos por Robert Stephanus, que era um tipógrafo famoso. E foi desta forma que, pela Vulgata de Roma, que a Bíblia foi primeiramente dividida em capítulos, versículos, Antigo e Novo Testamento. Essa divisão tinha o objetivo de manusear a Bíblia para encontrar uma passagem com mais facilidade. Concluímos que a nova aliança é uma iniciativa de Deus para ir em busca do homem desviado. A aliança é nova porque nós temos a necessidade de renovar nosso pacto com Deus diariamente até a volta de Jesus. E na semana que vem nós iremos estudar o santuário da nova aliança. Bem, é isso e eu aguardo você até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau!